Ao mesmo tempo que estamos estudando o livro de 1 Samuel e o início da história de Davi, também estamos folheando os Salmos, que ele escreveu na altura em que nós estamos lendo os episódios do que aconteceu com ele. A fugida dele, a ida dele para o território inimigo, a volta dele para a fé, enfim. Nós estamos lendo os seus salmos daquele período, daquele momento. Hoje, Salmo 124, 125, 128, alguns outros salmos, nós vamos lendo até aonde der, tá bom? Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos abra o entendimento, nos dê a compreensão da Tua palavra. O Senhor inspirou o Teu servo a escrever estes salmos e hoje ele serve como oração, mas também nos mostram que todos nós, mesmo crendo em Ti, vamos enfrentar momentos de muitas lutas, mas, no entanto, podemos contar com o Senhor e a vitória é certa. Eu te agradeço e peço que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. Então, Salmo 124, Davi começa assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel. O comentário do bispo diz: se não for o Senhor, se não tivéssemos o soberano Deus ao nosso lado, seríamos esmagados pelas adversidades. As lutas diárias, os perigos e os problemas impetuosos nos rodeiam todos os dias. Contudo, podemos encontrar solução para todos eles por meio da fé, para termos o privilégio de desfrutar dos benefícios da presença divina continuamente. Devemos manter aliança com o Altíssimo e fidelidade absoluta a Ele. Então, daí está, porque a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. O justo não é o certinho, o justo é o que procura viver a fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E ele diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. O comentário 3. O diabo ataca os justos como se eles fossem presas. A sua ira e o seu desejo de destruí-los são tão grandes que, se pudesse, os engoliria vivos. Mas o Todo-Poderoso jamais deixa o seu tesouro particular, que são os seus filhos, ao alcance dos adversários. Mesmo que Satanás use pessoas e situações para deflagrar guerras contra os nascidos de Deus, o Altíssimo lhes dará o livramento e a vitória. Muito forte, né? Se o diabo pudesse, o que ele já teria feito comigo, por exemplo? Ou o que ele já teria feito consigo? Mas ele não foi capaz, mesmo antes de nós nos convertermos. Ele não foi capaz, né? Deus o impediu e Deus nos escolheu. Graças a Deus, nós viemos até Jesus. E hoje nós estamos tendo esse privilégio de estudar a palavra dele e de conhecê-lo ainda mais profundamente. Olha o 4. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E hoje nós sabemos, quando faz referência ao nome do nosso Deus, ao nome do Senhor Jesus. Ele não sabia esse nome até essa altura, nós sabemos. A esse nome foi conferido todo o poder e toda a autoridade. Agora, Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O comentário diz assim: inabalável. O monte Sião era considerado a habitação do Altíssimo entre as pessoas, portanto, o lugar mais santo, seguro e estável da terra. Assim também é considerado o justo, pois ele tem sua vida fundamentada sobre a obediência a Deus. Diante disso, vemos a principal função da fé: levar o ser humano a se submeter às escrituras sagradas a fim de desfrutar de segurança espiritual absoluta. Por isso, Monte
Sião, ele é representado por nós também, que nos tornamos, quando estamos cheios do Espírito Santo, inabaláveis. Uma vez você tendo o Espírito Santo, quem pode lutar contra você? Até porque quem vai lutar contra você, primeiro vai ter que lutar contra aquele que está em você. Eu lembro que quando nós servíamos aos Espíritos, nós tínhamos uma entidade que dizia que era o nosso guia, né? Que era aquele que nos protegia. Então, por causa disso, por causa daquilo que essa entidade falou para nós, então nós nos sentíamos protegidos, fortes, porque ele era o nosso guia, né? Então, nós andávamos sem medo. E uma falsa ilusão, né? Porque esses espíritos são demônios que estão destruindo a nossa vida, depois a gente veio descobrir isso. Até que nós, então, colocamos o Senhor Jesus como nosso guia. Quando nós cremos, acabou. Ele se torna o nosso guia, claro. Ele é o Senhor daquele que o serve, né? Não adianta você querer Ele como Senhor da sua vida e continuar seguindo sua vida na mesma vida de antes, não é impossível. Então, primeiro eu tenho que assumir uma nova identidade com o Senhor Jesus. A parte B do versículo diz: o ser humano tem necessidade de segurança. Mas como fazer para consegui-la se vivemos dias em que ninguém mais honra a sua palavra e há tanta desconfiança entre as pessoas? A resposta está no Altíssimo, que mostra que a confiança nele é a cura para as decepções e inseguranças da vida. Assim como os peregrinos contemplavam o Monte Sião intacto sempre que voltavam a Jerusalém, podemos crer que o Senhor é imutável, independentemente de qualquer ação externa. Nele podemos nos apoiar, depender e confiar, e assim a nossa alma se manter em paz. Graças a Deus. O versículo 2: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O comentário do 2: quem confia no Senhor não se abala. O salmista diz que a proteção do Eterno, dispensada àqueles que nele confiam, é como a proteção da cidade de Jerusalém, abrigada em meio aos montes. Isso significa que ele nos ampara em todos os sentidos para que nada os atinja. Infelizmente, muitos começam bem na sua vida espiritual e se deleitam na proteção divina. No entanto, com o tempo, deixam de confiar no Senhor para confiar somente em si mesmos, em promessas humanas, no emprego, na família ou nos recursos financeiros. Embora tudo isso seja necessário, é passageiro. Tirar a confiança do Todo-Poderoso para depositar em algo ou alguém resultará em fracasso na fé. Então, quer dizer, Davi ele teve uma visão. Assim como Jerusalém, ela é rodeada totalmente por montes, então ele imaginou: se eu fosse Jerusalém, imagine Deus à minha volta. Quer dizer, olha que Deus grande, né? Olha que Deus glorioso, proteção por todos os lados. Essa proteção que muita gente quer, né? Proteção divina, proteção espiritual, contra os problemas, contra os males, contra as invejas, as bruxarias, mas às vezes a pessoa ela não investe em Deus, ela só investe no que é visível, palpável, material. Ela não investe no que é espiritual para ter essa proteção. O 3, porque o cedro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão para a impiedade. O comentário diz assim: o homem ímpio não possui princípios. Assim, para alcançar seus objetivos, como posição, dinheiro, poder e fama, é capaz de tudo, inclusive de humilhar, oprimir e condenar. A crueldade do seu domínio é tão grande que somente os fiéis não são influenciados a pecar junto com ele. Mas a força e a autoridade do ímpio não prevalecem sobre a vida daqueles que põem no Altíssimo a sua confiança. E seguindo para o 4, faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Forte, né, esse salmo? Quer dizer,
você investe no que é espiritual, você vai ter o retorno de Deus na sua proteção, sendo o seu guarda. E sabe o que mais? Você vai ter uma paz indescritível dentro de você. Essa paz, ela não é produzida por nada que está nesse mundo. Essa paz é produzida por Jesus, que nos redimiu através do seu sangue e nos faz tornar para o Pai. Então, a paz que nós encontramos com Deus vem através com Jesus, e aí nós enfrentamos qualquer aflição nesse mundo com uma paz indescritível no nosso interior. Salmo 128 agora. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O comentário diz assim: bem-aventurado. As Escrituras deixam evidente que a felicidade do ser humano não está associada a talentos, idades, profissão, relacionamentos, beleza, opinião pública ou qualquer outro fator externo. Elas afirmam repetidas vezes que somente aqueles que temem a Deus e realizam a sua vontade são felizes e bem-sucedidos em tudo o que fazem. Ser um bem-aventurado é você estar bem resolvido primeiro com você mesmo, né? E o temor nos faz ter um respeito para com Deus e para com todas as coisas de Deus e não nos deixa desviar do caminho da santidade. O 2, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O comentário diz aí, ideia divina. O trabalho e a família são criações divinas, mas depois da queda espiritual do homem no Éden, essas duas áreas da vida humana foram atingidas. O trabalho passou a ser árduo e as famílias deixaram de ser apenas fontes de bênção. Contudo, aqueles que mantêm aliança com o Altíssimo têm a vida restaurada. Além disso, podem dispor de um trabalho aprazível, honrado e compensador e de uma família acolhedora e abençoada. Caso você não esteja experimentando isso, recorra a Deus, que pode intervir, apaziguar os conflitos e ensinar os princípios que trarão harmonia para a sua vida. Nada melhor do que você trabalhar e você poder desfrutar do fruto do seu trabalho. Por isso que ele fala, comerás do trabalho de tuas mãos, feliz será e te irá bem. Só uma maneira das coisas correrem bem, sendo fiel a Deus. Sendo fiel a Deus no que Deus nos pede, no que trata a palavra de Deus. Por isso, quando nós obedecemos a Deus através da sua palavra, nós temos essa promessa como uma garantia. Então, esse Salmo 128, ele se renova todos os dias como uma promessa de Deus, se eu tão somente obedecer a Deus, né? Ter esse temor de obedecer. E ele estende essa promessa para casa. A mulher será como a videira frutífera, os seus filhos como plantas da oliveira. Quer dizer, o que significa isso? Quando nós colocamos em ordem a nossa vida, nós colocamos em primeiro lugar a Deus. O nosso amor a Deus tem que estar em primeiro lugar. Amá-lo sobre todas as coisas, né? Depois dele está o nosso casamento. No meu caso, está minha esposa. Logo a seguir a Deus está o meu amor à minha esposa, a minha fidelidade, o meu temor para com ela também. E logo a seguir, se eu tivesse filhos, viriam os filhos. E a seguir aos filhos viria o meu trabalho. Então, nós temos, quando seguimos essa direção divina, né, de prioridades, nós estamos então investindo no que é sagrado e naquilo que Deus nos conferiu, nos deu, que é a família. Aí ele diz, no 4, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O comentário do bispo aqui diz, os padrões da família de Deus. O Senhor, como autor da família, providenciou instruções para a sua constituição e preservação, segundo os seus padrões divinos e eternos. Embora a sociedade passe por constantes mudanças, aqueles que desejam ser felizes devem ter o temor em seguir os conselhos sagrados, porque neles está a chave para a felicidade familiar. Isso significa que se você é a única pessoa de sua casa a trilhar o caminho da fé,
Sua família será guardada devido à sua fidelidade e intercessão. Assim, quem vive nessa situação deve se esforçar para ser um referencial aos familiares, pois pelo seu bom testemunho, eles se voltarão ao Senhor e serão salvos. Que assim seja para você, para mim, para todos nós, que vejamos os nossos familiares se convertendo. Para terminar, o Salmo diz o 5: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, e todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. O Salmo 129, o bispo Macedo começa dizendo assim: o Senhor age em favor do justo. Em toda a história de Israel podemos ver o livramento divino das ameaças e dos ataques dos inimigos. O povo foi escravizado no Egito, cativo na Babilônia e oprimido por outras nações potentes. Mas todo o sofrimento teve fim, pois o Eterno jamais permite que os seus escolhidos sejam destruídos. O salmista termina descrevendo maldições sobre os inimigos de Israel e do Senhor. Todo aquele que persegue, ameaça ou tenta prejudicar um fiel a Deus, faz tudo isso contra o próprio Deus. Ele considera as aflições do seu justo e age em seu favor. E começa o salmo assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que o arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. O que Davi queria dizer, na verdade, é aquela bênção que Deus deu a Abraão e que passa para a sua geração. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quer dizer, a minha tarefa não é estar preocupado se vão ou não me abençoar ou amaldiçoar. É tão somente ter o temor a Deus e seguir a direção divina. O resto quem faz é Ele. Agora Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. O comentário diz profundezas. O clamor mais sincero e agradável ao Altíssimo é feito em meio às aflições. Se você está com a sua vida mergulhada no caos, lutando para sobreviver em meio às profundezas de problemas, invoque-o. Ele guarda apenas isso para livrá-lo e pô-lo a salvo. Quer dizer, você está a um passo de ser atendido por Deus, bastando apenas e tão somente clamar a Ele. No 2, Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. O comentário diz: o perdão é a mais sublime mensagem das Escrituras. O Todo-Poderoso não tem prazer em condenar as pessoas à morte eterna. Por isso, assim que elas o buscam, ele se deixa achar. O convite de reconciliação com Deus é estendido a todos por intermédio da sua palavra. Aqueles que aceitam, se arrependem, alcançam o favor divino. Então ele fala: se tu olhares para as iniquidades dos seres humanos, quem pode viver? Quem consegue? É impossível. Por isso, ele não olha para nós, para as nossas falhas. Ele olha para nós vendo Jesus. Se nós fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, então ele olha para nós através do sangue dele. Olha o 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Quer dizer, não tem outro lugar para você esperar Deus, senão através da sua palavra. No 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção.
e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Palavras proféticas. Comentário aqui do 6 e 7 diz: perseverança. O justo prova a sua confiança ao manter-se fiel à espera do Senhor. Como um vigia noturno guarda o amanhecer, assim ele anseia por suas respostas, mas não desfalece. Ao contrário, fundamenta a sua vida, a sua fé nas promessas divinas, e dessa maneira não murmura e não duvida. São palavras proféticas, né? Que nos faz pensar também, por exemplo, hoje, em nos manter virgens, como as 5 virgens prudentes, com azeite, e nos manter assim até a volta do Senhor Jesus. Agora, Salmo 141. Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. O comentário diz: urgência. Todos passam por problemas difíceis e cada um reage de uma maneira. O justo, por exemplo, recorre imediatamente ao Todo-Poderoso, pois sabe que o verdadeiro socorro só pode vir dele. E você? Quando você está aflito, quando vem angústia, quando vem ansiedade, você recorre a quem? Até porque, por exemplo, a dúvida, a ansiedade, ela é a ausência da fé. Significa dizer que você está duvidando que Deus vai agir e manifestar o poder dele na sua vida. Vença essa ansiedade. 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas seja como sacrifício da tarde. O comentário do 2. A oração sincera é espiritual e agradável a Deus. Por causa disso, sobe diretamente ao céu. A oração equivale ao incenso aromático que o sacerdote oferecia tanto no tabernáculo quanto no templo. 2 vezes no dia ele entrava no santo lugar em um ato reverente e solene para orar e queimar o incenso ao Senhor. As Escrituras revelam que todas as orações do justo são depositadas em taças e repousam no altar de ouro na presença do Altíssimo. Está em Apocalipse 5:8 e 8:3. Se ele as considera tão preciosas a ponto de guardá-las, como não iria responder a elas? É verdade. Por isso que às vezes nós, até na igreja, falamos assim: fale com Deus, pessoal. Fala com Deus, fala o que você está sentindo, fala o que você está determinando, fala o que você quer. Busque a presença de Deus. Então, quando nós fazemos isso, é para que você possa orar. Às vezes a gente encontra as pessoas na própria igreja caladas, né? Elas ficam de boca fechada. Algumas até se justificam dizendo assim: não, mas eu estou orando a Deus em pensamento. Sabe o que acontece quando você faz isso dentro da igreja? É que o seu pensamento é desviado. Por exemplo, você está ali pensando: ah, meu Deus, não, pensamento, sem falar. Mas você está falando, pensando, daqui a pouco você já pensa em outra coisa. Os nossos pensamentos nós não controlamos. Então a pessoa que não se concentra em falar, né, e quando ela fala, ela então está exercitando a sua fé, a fé dela é muito, muito fraca, é superficial. Por isso, exercite falar com Deus. Falar com Deus é um exercício também da fé. A parte B, atitudes na oração. Da mesma forma que o incenso, as orações exalavam cheiro suave ao Todo-Poderoso, a preciosa fumaça subia até ele, assim como as orações dos justos sobem ao trono de Deus. Davi compreendia que suas orações, suas atitudes, seus pensamentos e até mesmo o simples erguer das suas mãos eram recebidos como uma oferta ao Senhor. Então, portanto, quando você estiver na igreja agora, faça como Davi, como oferta para Deus. Agora o 3. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O comentário do bispo diz: o perigo do falar. Nesta oração, Davi pede força a Deus para não pecar com palavras ou ações. Ele sabia que o pecado também vem pelas palavras. Então pediu para que os seus lábios fossem guardados da tentação. Somente com a ajuda divina, alguém pode ser bem-sucedido no controle da sua língua. Podemos ferir cruelmente e ser feridos por falarmos demais ou expressarmos algo que não deveríamos, principalmente nos momentos de ira. Para evitarmos contendas e divisões, precisamos nos manter em oração e vigilância para que nossas palavras
sejam fonte de vida e de paz, e não de morte e de discórdia. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então não é somente falar, você pode estar falando e vai colher o fruto dela, então cuidado com o que você fala. No 4. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Comentário: obras más. As pessoas tementes não apenas refreiam sua inclinação pecaminosa, mas também se abstêm da companhia, da prática e dos deleites dos malfeitores. O justo só consegue se manter na fé e na integridade quando se humilha diante de Deus, assim como ensinou o Senhor Jesus. Mateus 6,13, ele ensina: e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porém, aqueles que se inclinam para o mal estão propensos não somente a pecar, como também a encarar seu desvio espiritual com maturidade. O 5 agora. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. O comentário do 5. Repreenda-me. Os benefícios da repreensão são muitos, mas poucos são os que a apreciam. A maioria das pessoas foge até de pequenas críticas, mas se comove com elogios que muitas vezes não passam de bajulações interesseiras. A correção traz tristeza momentânea, porém poupa a alma de ciladas e corrupções. Quem tem coragem para repreender nem sempre é bem visto, mas normalmente pessoas assim é que são sinceras. Então, o pai repreende os filhos, a esposa repreende o marido repreende a esposa, porque ama. Quem ama repreende. Deus nos repreende porque nos ama, e graças a Deus. E como que ele nos repreende? Por meio dos problemas. Ele permite vir os problemas para que nós possamos nos voltar para ele. Para terminar, o Salmo diz: quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira lenha na terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor, em ti confio. Não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Diante de tudo que nós lemos, dispensa qualquer outro comentário. Agora, cabe a você e cabe a mim, diante disso que nós aprendemos aqui hoje, praticar. Só isso. Deus exige a prática. Uma vez que agora você já sabe o que precisa fazer, colocar em ordem a sua vida, dando prioridade a amar a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas você vai colocando em ordem de prioridade, tudo vai dar certo, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos espalhar esse vídeo? Você vai estar evangelizando também através dele. E claro, dê o seu gosto ao vídeo. Vamos fazer com que esse vídeo venha se espalhar. E eu aguardo o seu comentário também. Fique bem.